Bom dia, Luana. Bom dia, Bianca. Bom dia, Paulo. Bom Professor, dia, a Júlia. atividade que você passou é para hoje, né? Isso, para hoje. Assim, ok. Mas é aquela lista normal que vocês fazem sempre, tá bom? Só para fazer. Inclusive, eu vou corrigi-lo aqui. Quem não fez é só copiar a correção e enviar. Certo, meu povo? Vamos esperar aqui a galera entrar para a gente começar. Pessoal chegando aqui. Deixa eu ver aqui, eu não falei. Paulo, eu falei. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Cauê, Samara, Lucas. Bom dia, Carlão. Beleza? Bom dia, Cadu. Bom dia, Hélida. Júlia. Luana, já falei. Ludmila, bom dia. Deixa eu ver mais. Arthur, bom dia. Ana Luísa, bom dia. Quem mais eu não falei? Acho que falei com todo mundo. É só a galera terminar de entrar aqui para a gente começar. Lá, mais um minutinho só para o pessoal terminar de entrar e a gente começa, tá? Bom dia, Nathalie. Bom dia, Ana Clara. Quem mais eu não falei? Bom dia, Cleiton. Bom dia. Nossa, que esforço. Toma cuidado, Minha isso voz faz, tá engrossando, tá vendo? isso faz mal, Cleiton. Pode estourar as cordas vocais. Depois é porque agora eu não posso falar com você, não explicar o que vai acontecer com você, mas depois, quando eu te Sai fora, rapaz. Quando eu te encontrar pessoalmente, eu vou explicar para vocês, porque o negócio de engrossando a voz. Ai, ai. Bom dia, Vitor. Bom dia, Erivelton. Bom dia a todos. Vamos lá, minha galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Não sei se vocês viram, eu passei um cronograma de atividades. E nesse cronograma que eu passei para vocês, lá embaixo eu coloquei uma observação que na semana que vem, sexta, hoje é quinta, né? De amanhã a 8, a gente vai fazer uma atividade avaliativa, tá bom? Mas no cronograma de segunda-feira que eu vou postar, vai ter as orientações para essa atividade. Essa atividade é dessa primeira parte do assunto de, de eletrostática que nós vimos, e aí a gente vai falar, vai cobrar, na realidade, nessa atividade, toda essa parte de eletricidade que nós vimos até força elétrica. Tá? Então entra carga elétrica, quantização de carga, processo de eletrização, eletroscópio e força elétrica. Tá certo? Normal, igual a gente fez ano passado, vai estar lá no CPB Prova. Vocês vão me enviar os cálculos, ou vai solicitar por lá mesmo os cálculos e as respostas. Quem faz a correção lá é o sistema, certo? Mas é uma coisa simples, é tipo uma lista de exercícios que a gente sempre faz, só que essa daí eu vou contar acertos e erros. Aqui a gente faz durante as aulas, as atividades que a gente faz aqui durante as aulas, vocês sabem que eu não conto acerto e erros. É só vocês fazerem, me mandar e você já tem a pontuação, certo? Igual essa de hoje, eu pedi para vocês postarem hoje. Eu vou corrigir ela agora, então basta copiar e me mandar essa essa execução, tá bom?
Arthur quer fazer uma pergunta? Manda ver, Arthur. Nessa lista aí que você vai cobrar no CPB Provas, você vai cobrar vetores? Não, não, veja bem, eu vou cobrar o conteúdo que a gente explicou. Dentro desse conteúdo, pode ser que eu pergunte lá para você calcular a força resultante de duas cargas, por exemplo, né? E aí pode ser que você precise utilizar vetor para poder calcular. Então você vai ver a direção e o sentido da força, ver se está na mesma direção, no mesmo sentido, se está em sentidos opostos, perpendicular, e aí você vai calcular, certo? Pois é, exatamente isso. Eu estava perguntando se ia cair isso, direção e sentido da Pode força. cair direção e sentido, Beleza. tá? Mas não tem nada assim de complicado, não. E semana que vem, antes dessa atividade, a gente vai ter uma prova. Vai ter uma aula, desculpe, 2 aulas. E aí a gente vai dar uma revisadazinha, tirar dúvida, tá bom? Eu posso até fazer o seguinte: na segunda-feira, eu mando outra atividade para vocês de força elétrica, já envolvendo essa parte de direção e sentido, para poder, na quinta-feira, a gente corrigir e esclarecer todas as dúvidas. Beleza? Que aí a gente relembra essa parte de vetores aí. Mas é coisa simples, vocês não precisam se preocupar, não. É só você saber determinar direitinho a direção e o sentido do campo elétrico que você consegue tirar a resultante lá, tá certo? É tranquilo. Mas podem ficar tranquilos que eu vou fazer o seguinte: segunda-feira eu vou mandar uma outra listinha para vocês de força elétrica. E aí a gente na quinta-feira já tira essas dúvidas todas para sexta-feira vocês fecharem essa atividade, tá bom? Beleza, meu povo? Mais alguma coisa? Todo mundo está me ouvindo direitinho, então eu vou começar aqui a correção, tá? Vou desligar a câmera aqui só para melhorar aí a qualidade da transmissão, para não ter problema aí de queda de sinal. Mas qualquer coisa é só ligar o microfone aí e pode interromper, perguntar, tranquilo, beleza? Se tiver algum problema também, travar alguma coisa aí, tiver dificuldade de entender, é só falar. Bom, segunda-feira eu postei o resumo também para vocês, né? O resumo de direção e sentido de força elétrica. Além dos resumos, que é o habitual que eu estou passando lá e postando para vocês no Eclass, todo o conteúdo que vocês têm que estudar está aqui, né? No módulo de vocês, certo? Então, deixa eu carregar aqui. Tudo que nós vimos está no módulo de vocês. Aí você pode estudar aqui pelo módulo, todo mundo tem o módulo. Aí vai falar da parte inicial de eletrostática que nós vimos, certo? Carga elétrica, quantização de carga, processo de eletrização, os processos de eletrização por atrito, por contato, por indução. Depois fala do eletroscópio, fala da balança de torção, lei de Coulomb, força, e aí tem os exemplos e as atividades. Então vocês podem estudar também, complementar pelo módulo, sem contar que agora vocês têm aí acesso livre à internet, mesmo quando está fazendo avaliação, então tá tranquilo. Beleza? Bom, qualquer dúvida além disso, pode mandar mensagem aí no WhatsApp, qualquer questão, qualquer coisa que vocês não tiverem entendido, que a gente vai esclarecendo para vocês. Então vocês têm ainda mais de uma semana para estudar aí, e tá pouquinho assunto, tá beleza. Bom, primeiro exercício da lista, ele pede para você calcular qual a força elétrica existente entre duas cargas elétricas iguais a 2 milicoulomb. Ah, professor, como é que eu sei que é milicoulomb? O M minúsculo é mili, o mi grego é micro, o N minúsculo é nano e o P minúsculo é picocoulomb, certo? Mil é 10 a menos 3,
micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Separadas por uma distância de 3 metros. Ele quer, então, que você calcule a força elétrica. Sabemos que força elétrica é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Quais foram os dados? As cargas e a distância. KO não foi dado, mas KO você tem que saber de cor, certo? Então, se ele não falou que está no meio diferente, subentende-se que está no ar. Se está no ar, KO é 9 vezes 10 a 9. Q1 e Q2 valem 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a 3 coulomb, tem que estar na fórmula em coulomb. E a distância é 3 metros. Aí é só você substituir esses dados e calcular. Força é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Aí, aquela dúvida que surgiu na outra aula. Quem é K1, quem é K2? Q1, Q2, tá? Q1 ou Q2 pode ser a primeira carga ou pode ser a segunda, não tem problema. Por quê? É um produto, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado aqui. Então, tanto faz você chamar uma carga de Q1 a outra de Q2, que isso não vai influenciar no seu cálculo. Agora, tem autores que representam Q maiúsculo e Q minúsculo. Q maiúsculo vai ser a carga geradora e Q minúsculo vai ser a carga de prova, certo? Se você jogar na fórmula, como você vai multiplicar, também a ordem não vai alterar. Só que, se você for representar, o Q maiúsculo é a carga geradora e o Q minúsculo é a carga que está dentro do campo movimentando. Então, sempre você tem que fazer essa relação. Por quê? Porque ele pode dar a fórmula, passar a força, o valor de uma carga e da distância e pedir para você calcular outra. E aí você vai calcular o Q maiúsculo é a carga geradora. Se ele pedir para calcular o Q minúsculo é a carga de prova. Você não pode dizer aqui que a carga geradora aqui, por exemplo, ó, aqui você tem uma carga de 3 micro e a outra de 4 microcoulomb. Quem é a geradora? A geradora é a maior. Então aqui ele inverteu a nomenclatura de propósito, tá? Que é 3 milicoulomb e 4 milicoulomb. Então você tem a carga, sempre a carga maior é a carga geradora, ok? Bom, então vai pegar 9 vezes 10 a 9, sim. Mas faz diferença na conta? Não entendi. Repete, por favor, a pergunta. Mas faz diferença na conta? Na conta não, mas faz diferença na resposta. Por exemplo, ele podia dar aqui o valor da força, certo? O valor de Q2 e pedir para você calcular Q1. Aí, beleza. Se você calculasse Q1, nessa questão aqui, Q1 está igual a Q2. Mas se fosse calcular nessa aqui, ó, e você falasse que Q2 vale 4 milicoulomb, tá errado, porque 4 milicoulomb é a carga de prova. E a carga geradora é 3 milicoulomb. Então, você só não pode inverter na hora de responder, entendeu? Sempre o Q maiúsculo vai ser a carga geradora e o Q minúsculo a carga de prova. Quando ele não representar dessa forma aqui. Quando ele representar Peraí, a carga Q1, geradora é a que tem mais elétron? isso. A carga geradora é sempre a carga maior. É igual a Terra e a Lua. Só que lá é força gravitacional. A força que a Lua atrai a Terra é a mesma que a Terra atrai a Lua. Por que a Lua gira ao redor da Terra e não é o contrário? Porque a massa da Terra é maior. Então, se as forças são iguais, quem fica mais susceptível à variação de movimento é quem tem menor massa. Força é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Imagine que eu tenha duas crianças de patins. Uma pesa 60 quilos e a outra 30 quilos. Se eu empurrar as duas com a mesma força, quem vai deslocar mais? A de 30 quilos, que é menor. Entendeu? A mesma coisa ocorre com a carga, é um processo semelhante. Se tem uma carga geradora maior, ela vai ficar parada e a carga menor é que vai girar. Por esse motivo é que os elétrons giram na eletrosfera ao redor do núcleo, onde você tem prótons, certo? Vocês já estudaram em química que a massa do próton é maior, bem maior do que a massa do elétron, certo? Por isso que o elétron que vai girar. Então, num átomo, por exemplo, quem seria a carga geradora? Vamos pegar o átomo de hidrogênio, que tem um próton e um elétron. Quem seria a carga geradora? O próton que está no núcleo. Quem seria a carga de prova? O elétron que está dentro do campo
na eletrosfera girando ao seu redor. Entendeu? Agora, você não pode dizer, as cargas podem ser até numericamente iguais. 1,6 vezes 10 é menos 19 coulomb. Mas você não pode chamar o próton de Qzinho e o elétron de Qzão. É isso que eu estou tentando explicar. O Qzão vai ser o próton que está no centro parado, gerando o campo, e o Qzinho vai ser o elétron que está gerando o campo. Que está girando, desculpe, ao redor do campo. Conseguiram entender? Hein, meu povo? Entendi. Entendeu? Beleza? Cleiton, pegou aí, Cleiton? Tá tudo tranquilo, Carlão. Beleza. Bom, então vamos lá. Segunda, assim, aqui então você vai pegar 2 milicoulomb, as cargas são iguais, então tem o mesmo valor, 2 vezes 10 a menos 3, vezes 2 vezes 10 a menos 3. A distância já está em metros, você leva ao quadrado, então vai ficar 9 vezes 2 vezes 2, 9 vezes 4, 36. Conserva a base e soma os expoentes. 9 menos 6 fica 3. 3 ao quadrado já está em metros, fica 9. Divide 4 vezes 10 a 3. 4.000 newtons é o valor da nossa força. É para mim aqui para o compartilhamento. Deixa eu ver o que aconteceu. Apagou aqui para mim também. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Voltou aí para todo mundo? Voltou. Beleza? Voltou. Jóia. Então vamos lá. No segundo exemplo, então 4.000 newtons, resposta letra D. Na segunda, a mesma coisa, calcule a força entre duas cargas, só que aqui ele já deu o valor diferente para cada carga. Q1, 3 milicoulomb, Q2, 4 milicoulomb. E a distância em 20 metros. Como eu disse para vocês, se você for calcular apenas a força e jogar um valor de Q1, inverter com Q2, isso não vai mudar o resultado. Você vai acertar a questão. Por quê? Porque a ordem aqui dos fatores não vai alterar o resultado, que é a força. Ok? É um produto entre as cargas. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que é importante você saber quem é a geradora e quem é a carga de prova. Vocês vão ver isso aí na sequência, quando a gente falar de campo elétrico, você vai ter que saber diferenciar isso. Então, é só não confundir. Mas na hora de jogar na fórmula aqui, não vai ter problema. Então, KO, 9 vezes 10 a 9, 3 vezes 10 a menos 3, porque é milicoulomb, 4 vezes 10 a menos 3, e 20 já está em metros elevado ao quadrado. Então, ficou 108, que multiplica 9 vezes 3 vezes 4, 108. Conserva a base, 9 mais menos 6 fica 3, dividido por 20 ao quadrado, que é 400. Então, vai ficar 108.000 dividido por 400, 270 newtons. Resposta correta, letra C. Certo? Terceira, duas cargas elétricas encontram-se a uma distância de 4 metros uma da outra. Considerando que cada uma delas apresenta uma carga de 4 milicoulomb, qual o valor da força em newtons que surge entre elas? Então, veja bem, a mesma coisa, as cargas aqui voltam a ser iguais, então são duas cargas de 4 milicoulomb. Você vai pegar KO, 9 vezes 10 a 9, 4 vezes 10 a menos 3, vezes 4 vezes 10 a menos 3, que são as cargas em coulomb, dividido pela distância que está em metros elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16, 4 ao quadrado, 16, você pode cancelar. Então, fica 1, 9 vezes 1 dá 9, conserva a base, subtrai os expoentes, 9 vezes 10 a 3, 9.000 newtons é o valor da força que atua sobre essas cargas. Resposta correta, letra E. Quarto exemplo. Calcule o valor da força elétrica que surge entre duas cargas de 2 nanocoulomb e 2 coulomb, sabendo que elas estão a uma distância de 1 metro. Então, novamente, KO, 9 vezes 10 a 9, o valor de uma carga nanocoulomb, 2 vezes 10 a menos 9, e a outra é 2 coulomb já só.
Então, já está na unidade correta, 2 km de carga, 1 metro elevado ao quadrado. Então, corto 10 a 9 com 10 a menos 9. 9 vezes 4, 36. 1 ao quadrado dá 1. 36 newtons vai ser o valor da força que atua aqui sobre essas duas cargas. Resposta correta, letra D. Certo? Exemplo 5. Qual a força existente entre duas cargas elétricas? Considerando que Q1 vale 2 milicoulomb, Q2 5 milicoulomb e a distância entre elas é de 30 metros. Então, KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, 9 vezes 10 a 9, valor da constante. 2 vezes 10 a 3, que é milicoulomb, 5 vezes 10 a 3 e 30 já está em metros elevado ao quadrado. Então, 2 vezes 5, 10 vezes 9, 90. Conserva a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 fica 3. 300 ao quadrado dá 900. Então, você tem 90.000 dividido por 900, 100 newtons. Resposta letra A é o valor da força. Certo? Observe que é sempre aqui o mesmo cálculo. Eu só botei para vocês irem memorizando as unidades. Certo? Nano é menos 9, milha é menos 3, você vai ver que micro é menos 6 e assim sucessivamente. Sexta questão. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Quadruplicando a distância entre elas, a força de repulsão se torna... Então, você vai pegar a força, como eu já tinha passado lá no exemplo para vocês. Força é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Esse é o valor da força inicial, quando elas estão separadas por uma distância D. Se você quadruplicar a distância entre elas, não mexeu na carga, só quadruplicou a distância, a nova força vai ser diferente da força inicial. Então, F' vai ser KO vezes Q1 vezes Q2 sobre 4D ao quadrado. Só que eu quadrupliquei a força, a distância, desculpe. Se eu quadrupliquei a distância, na fórmula D elevado ao quadrado. Então, eu quadrupliquei D, 4D elevado ao quadrado. Elevo 4D ao quadrado, fico com 16D ao quadrado. Porém, nós sabemos que KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado vale F. Então, isso daqui é a mesma coisa de falar que é F sobre 16, certo? Então, você pode dizer que a força, a nova força que atua, corresponde a 16 vezes, a força inicial dividida por 16. É 16 vezes menor do que a força inicial, que vai ser F dividido por 16. Então, a resposta correta é a letra D, 16 vezes menor do valor da força inicial. No último exemplo que eu passei para vocês, que ficou meio embolado lá, que eu tinha pego lá o exemplo e o cálculo era uma figura, nós vimos que ele tinha alterado a carga. Então, a alteração que ele propôs na carga, você também faz aqui. Então, reduziu a carga 1 à metade, reduziu a carga 2 à terça parte, quadruplicou a distância. Aí você vai botar aqui Q1 sobre 2, Q2 sobre 3, multiplica 2 vezes 3, 6, e aí você faz essa inversão aqui e vai ficar 3/16 da força inicial. E aí você pode calcular com qualquer alteração. Tá ok? Carlos, Oi. Qual é o valor da constante mesmo? 9 vezes 10 a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso aí se estiver no ar ou no vácuo, tá? 95% das questões vai ser... Ele não vai falar. Se ele não falar, significa que está no ar ou no vácuo. Ou se ele falar, ele vai dizer que ela está mergulhada no ar ou no vácuo. Aqui, igual essa questão aqui, ó, no vácuo, tá vendo? Se tiver em algum meio diferente, ele falar, por exemplo, que as cargas estão mergulhadas na água. Ele vai ter que passar para você o valor da constante da água. Se ele falar que as duas cargas estão mergulhadas, imersas no óleo, ele vai ter que passar o valor da constante do óleo, porque você só tem a obrigação de saber a constante do ar ou do vácuo.
que é 9 vezes 10 a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ok? Mas a unidade você não vai usar, né? Você vai jogar na fórmula 9 vezes 10 a 9. Beleza? Beleza. Bom, já tinha passado como exemplo para vocês uma questão dessa aqui, porém eu mudei uns dados. Mudei os dados, altera a resposta. Então aqui eu falei que duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga de 9 microcoulomb. Nós já trabalhamos ali ó, com mili, com nano e aqui com micro. Estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros no vácuo. Sabendo que KO vale 9 vezes 10 a 9, a força entre essas cargas vai ser de quanto? Então, força é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. 9 vezes 10 a 9 é o valor da constante. As cargas têm carga de 9 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6, a milionésima parte de um coulomb. Então, 9 vezes 10 a menos 6 vezes 9 vezes 10 a menos 6, que são cargas iguais. E a distância, 3 centímetros. Então, observe que a distância agora está em centímetros, você tem que transformar para metro. Então, 3 dividido por 100, 0,03 metros, ou 3 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Só que isso aqui está elevado ao quadrado, então vou ter que elevar ao quadrado. Bom, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado fica 9 vezes 10 a menos 4. Corto 9 com 9, e aí vai ficar 9 vezes 9, 81. Conservo a base 10 e somo os expoentes. 9 mais menos 12 fica menos 3. O 1 aqui eu cortei com esse 9, fica 1 vezes 10 a menos 4. 81 dividido por 1 dá 81. Conservo a base e subtrai os expoentes. 10 é a base conservada, menos 3, menos 4, fica menos 3 mais 4, que dá 1. 10 elevado a 1 é 10, 81 vezes 10, 810 newtons. 810 newtons é o valor da força. Essa força é de atração ou de repulsão? Como as cargas são iguais, elas apresentam o mesmo sinal, 9 vezes 10 a menos 6 coulomb. Portanto, a força que vai existir entre elas é de repulsão. Resposta correta, letra D. Ok? Oitavo. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância, com uma força F, dobrando-se os valores das cargas das esferas. Qual a nova força de repulsão em função de F, que surge entre elas? Então, F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. A nova força é diferente. Chamei de F'. F' vai ser KO vezes 2Q1, porque ele mandou dobrar o valor das cargas, vezes 2Q2, então dobrou as duas cargas, sobre D ao quadrado, não mexeu na distância. Se ele alterasse a distância, por exemplo, você jogava aqui e determinaria a relação com a força inicial. Ele poderia, por exemplo, dobrar os valores das cargas e dobrar a distância. Se ele dobrasse os valores da carga e dobrasse a distância, qual seria o valor da força? Ficaria a mesma força inicial, porque 2D ao quadrado ficaria 4D ao quadrado, cancelaria 4 com 4, F' seria igual a F, permaneceria com a força constante. Se ele dobrasse as duas cargas e dobrasse também a distância que separa essas duas cargas. Ok? Mas aqui ele só dobrou as cargas, então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Como eu já disse para vocês naquele outro exemplo, naquela outra questão, isso daqui vale F. Então, F' é igual a 4 vezes a força inicial, 4 vezes F. Certo? A resposta, a nova força de repulsão F' vale o quádruplo da força inicial F. Pessoal, o que eu falei para vocês na aula que ele costuma fazer com essas questões no vestibular? Ele dá o valor para você da força inicial e pede para você determinar o valor da nova força.
certo? Então, você vai fazer como? Você vai fazer essa alteração, achar o valor da nova força em relação à força inicial e depois substituir o valor dessa força para achar o valor da nova força. Então, por exemplo, se ele fala que duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância com uma força elétrica de 100 newtons, por exemplo. Dobrando-se o valor das cargas, qual será o valor da nova força de repulsão? Então, você calcula que 4 vezes F, 4 vezes 100, 400 newtons será a força inicial. Certo? Então, ele costuma fazer no vestibular dessa forma. Ele coloca os valores para você calcular. Só que, na hora que você está respondendo a prova, você não está respondendo só física. Você tem física, química e biologia para responder. Se estiver fazendo o Enem, então, pior ainda. Você tem várias matérias envolvidas numa só questão. Você tem matemática também no meio, você tem uma série de informações sobre outras disciplinas. Então, o aluno lê rapidamente a questão, não vê nenhum dado numérico. Quando ele olha para as alternativas que tem um valor numérico, ele fala que não tem dado suficiente para resolver, não. E pula para outra questão. Então, tomem cuidado com isso, que ele tem essa tendência aí no vestibular de fazer esse tipo de questão, tá certo? Então, tomem cuidado com isso aí. A nona questão diz o seguinte: calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes de 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6 coulomb, tá? Que se encontram no vácuo, separados por uma distância de 10 centímetros. Então, ele pede para você calcular o valor dessa força. Então, calcula o valor dessa força jogando na fórmula que nós já falamos aqui. Então, você vai jogar na fórmula F é igual a KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Observe que a distância está em centímetros. Então, você tem KO 9 vezes 10 a 9. A primeira carga, 3 vezes 10 a menos 5. A segunda, 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Dividido pela distância, que é 10 centímetros. Tem que estar em metros. 10 dividido por 100. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então, 9 vezes 3 vezes 5, 135. Conserva a base 10. Soma os expoentes, desculpe. Mas se é negativo, vai dar uma subtração no joguinho de sinal. 9 mais menos 11 fica 9 menos 11, 10 a menos 2. 10 elevado ao quadrado dá 100. Conserva a base 10 e multiplica os expoentes, 10 a menos 4. 100 dividido por 135 por 100, 1,35. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 4 fica menos 2 mais 4. 10 elevado ao quadrado. 1,35 vezes 100. 135 newtons vai ser o valor dessa força que atua aí nessas duas cargas. Beleza? Meus queridos, sim, pode falar. Na potência ali, quando o menos 2 ele fica ao quadrado, ele não vai ficar positivo, porque quando ele vai... Não, esquece. Não. E justamente foi boa sua pergunta, Elida. Olha só. Muitas pessoas acham que você conserva a base e eleva o expoente ao expoente da potência. Mas não é isso que acontece. Aqui foi só coincidência, que é 2 e 2. Tá? O que você tem que fazer é multiplicar o expoente pela potência. Então, se aqui fosse 10 a menos 3 elevado ao quadrado, não ficaria 10 elevado a 9, porque você não está pegando menos 3 e elevando ao quadrado, certo? Ele ficaria quanto? Ficaria 10 a menos 6, porque você ia pegar menos 3 e multiplicar por 2, tá certo? Então, muitas pessoas confundem isso, porque quando você está pegando ao quadrado e elevando ao quadrado, coincide a multiplicação com a potência. Mas se for 3, por exemplo, 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, fica 10 elevado a menos 6, e não 10 elevado a 9, como a maioria das pessoas pensa. Tá bom? Então, aqui você não está elevando o menos 2 ao quadrado. Você está multiplicando o menos 2 por 2. E aí fica 10 a menos 4. Por isso que não fica positivo.
Mas foi boa a sua pergunta, que isso pode ser dúvida de outras pessoas também. Muitas pessoas confundem isso aí. Tá certo? Tranquilo, meu povo? Vocês conseguiram ouvir direitinho? Entenderam aí, sem cortes nem interrupções, né? Só teve aquele momento lá que sumiu o slide, mas voltou. Tá todo mundo acompanhando direitinho aí, me ouvindo numa boa? Sim, sim, de boa. Beleza. Bom, a última questão da lista, duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb e 4 microcoulomb. Se colocarmos as esferas em contato e depois afastarmos por 3 centímetros, qual será a nova força de interação? Então, veja bem. Ô, professor, eu não... Pera aí, rapidão. Sim, Porque pode assim, falar. na questão de cima, Ah, tem ali, ó, 10, aí, na divisão, a partir da divisão ali, antes da resposta final. aqui? Não, do lado aí. Sim. Aí, isso aí. Ó, a gente vai fazer assim, colocar o 10, que tá 100 ali no caso, colocar em em negócio, esqueci o Potência nome de científico, 10? notação científica também, Sim. e aí você vai somar, né, 2 menos 4. 2 menos 4 é menos 2. Aí Sim. depois na divisão você vai pegar o menos 2 de lá de cima e somar e diminuir pelo de baixo. Menos 2 menos menos 2 vai dar 0. E 10 vai dar 0 é 1. Sim, Então, mas aí vai ficar ah, cento e sim, trinta e entendi, cinco entendi. vezes 1, que é o mesmo 135. Verdade, verdade. Entendeu? Entendi, entendi. Eu pensei que estava errado, porque o meu deu 1,35, eu não sei o que que eu Mas errei. é porque você dividiu e depois você simplificou. Então, É, quando você simplificar, você vai fazer o seu raciocínio está certo, só que aí você não vai dividir 135 por 100, você vai dividir agora 135 por 1, que dá os mesmos 135. entendi. Beleza? Aham. Meus queridos, é o seguinte, ó, essa questão aqui, você tem que colocar as esferas em contato, tá? Então, são dois processos. Nosso tempo está acabando, não vai dar tempo de eu fazer esse cálculo aqui para vocês, mas na próxima aula eu vou explicar essa última questão. De qualquer forma, vocês vão fazer e me enviar na lista hoje, mas na aula seguinte a gente vai corrigir e explicar isso para vocês, tá? O que você vai fazer? Então, você tem que colocar as duas esferas em contato. Então, você não pode pegar 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 6, sobre 3 centímetros ao quadrado, e calcular o valor da força. Por quê? Porque colocamos essas duas esferas em contato. E vocês sabem que quando a gente coloca a esfera em contato, vai ocorrer transferência de cargas, vai ser um processo de eletrização. E aí, depois do contato, elas terão a mesma quantidade de cargas. Então, como é que você vai responder essa questão? Você vai pegar Q1 mais Q2, tirar a média para saber quanto ela vai ter de carga depois do contato, e aí a nova carga, que vai ser comum aos dois, você vai substituir nessa fórmula para poder calcular. Beleza? E aí você vai achar o valor da força. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Terceiro ano? Professor, Sim. eu acho que no próximo horário vai ser capela. Exatamente. Aí não tem problema não. Mas aí vocês vão fazer, me enviar a lista, né? Mas na próxima aula a gente corrige essa questão aqui. Beleza? Acho que a próxima Ok? aula é capela mesmo. Tá joia, meu povo? Todo mundo entendeu como é que vai fazer? Nossa aula vai cair aí, vai ser interrompida. Dúvidas? Então eu respondi a lista quase toda, né? Só falta a 10ª questão. É só fazer a 10ª questão e postar lá no Eclass para a gente atribuir a pontuação de vocês. Valeu? Meus queridos, no próximo horário é capela, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Bom dia para todos, obrigado pela participação. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, professor. Professor, Tchau, falou. galera. Valeu. Tchau. Valeu, bom dia para todos. Tchau, tchau.